Olá para você que está ouvindo o canal Os Anjos Sabem. Hoje a reflexão da palavra está no livro de Provérbios, versículo 28 ao 1 e versículo 28, 15. O injusto foge sem ser perseguido, mas o justo é intrépido como um leão. Versículo 15. Leão rugindo e urso faminto, é o injusto governando um povo fraco. Nesses dois versículos de Provérbios, tem uma contradição. No primeiro versículo, fala a respeito do comportamento suspeito de um injusto, que está sempre fugindo, mesmo sem ter nenhum motivo, ele sempre está ali fugindo de algo como se ele estivesse sendo perseguido. Por não conhecer de fato quem é Deus, ele sempre pensa que ele fez alguma coisa de errado. Então ele está sempre em desespero para chegar primeiro. Ao contrário do justo. No caso do justo, o caminho é diferente, pois ele é corajoso e ele não se abate, porque ele não tem essa necessidade de fugir. Lá no versículo 15, a situação que se apresenta é uma situação oposta. O leão rugindo e faminto é o injusto governando um povo fraco. Então, nesse versículo, é muito importante a gente prestar atenção na analogia que é feita, porque ali cita o comportamento de duas feras, que é o leão e o urso, e compara esse comportamento com o de um líder político. O que acontece hoje no Brasil e no mundo é uma luta desesperada pelo poder. Esses líderes políticos, eles estão rugindo, eles estão famintos por esse lugar tão cobiçado que eles conquistaram ao longo da história da humanidade, através de muita fome, miséria e até mesmo derramamento de sangue inocente. Numa época tão delicada como essa que nós estamos vivendo, que é essa época de pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais frágeis e sensíveis, perdendo inclusive pessoas da família, nesse momento a gente tem visto que esse leão rugir e ele mostrar o quanto ele está faminto para devorar o povo. Um exemplo disso foi durante as eleições, quando a gente viu a irresponsabilidade de todos esses líderes governantes, que foi autorizando, cada um em seu lugar, cada um em sua região, as campanhas eleitorais de porta em porta, e o tanto de gente que foi contaminado nesse período eleitoral. Não só nas ruas, mas também dentro de suas próprias casas, com todo esse lixo de publicidade que foi jogado para dentro dos lares. Isso, o que é senão esse leão desesperado, né? Esse leão rugindo por um lugar onde ele possa saciar essa sede, esse controle, essa vontade de manipular o povo, mantendo as pessoas sob esse jugo, né? Sob essa opressão. Então, o último versículo, ele é muito forte, ele chama muito a minha atenção porque ele traz uma verdade que muitas vezes a gente tenta não quer enxergar, justamente pela revolta que ela traz. Então, nós sabemos que desde que o mundo é mundo, ele sempre foi governado por pessoas e muitas vezes são pessoas cruéis, né? Que elas estão ali só querendo se alimentar cada vez mais da ignorância das pessoas pobres. Então são pessoas cruéis, são pessoas realmente perversas, que têm como objetivo principal continuar essa opressão sobre os mais fracos e continuar ali com esse falso assistencialismo, onde eles dão uma cesta básica, eles prometem uma ajuda financeira como uma forma de apaziguar um problema muito maior, porque eles sabem muito bem que um povo consciente é capaz de se unir e se rebelar contra eles. Então, esse é o problema que eles tentam apaziguar quando eles oferecem ali um dinheiro por um período ali que talvez vá acalmar as pessoas. Então, eles dão esse suposto auxílio como uma forma de calar a boca do pobre mesmo, e assim ele fazer com que a população fique sob controle, fique de uma certa forma dependente desse dinheiro e esqueça o real motivo de suas lutas, que é batalhar por uma sociedade justa, onde as pessoas elas têm que ter os seus direitos garantidos sim, e principalmente a sua dignidade restituída. Então, nós estamos numa condição muito passiva, muito confortável, né? Nós temos visto aí muitas pessoas, muitas famílias que estão, de uma certa maneira, confortáveis, porque elas estão ali recebendo um valor mensal e aquilo ali está dando para pagar as contas. Só que o que as pessoas não estão entendendo é que essa também é uma forma
de manter cada uma delas caladas, né? E de uma certa maneira sentadas no sofá da sala, assistindo o mundo acabar. E esse mundo está acabando não é por nossa causa, esse mundo está acabando justamente por causa desses infelizes, né? Que está destruindo tudo de bom que Deus ele trouxe para nós, né? Ele trouxe para que a gente possa viver de uma maneira justa e igualitária. Mas por conta de uma minoria, nós sabemos muito bem que a maioria está pagando um preço muito caro. Então, por isso hoje, esse versículo que está em Provérbios, ele chamou muito a minha atenção. E eu te convido não a ficar restrita só a esses 2 versículos, mas ler o capítulo 28 completo. Porque nesse versículo que eu citei, ele demonstra aqui um pequeno momento ali da história, como que fica essa relação de poder entre o injusto e o povo pobre. Mas o capítulo todo ele vem mostrando exatamente esse antagonismo entre o povo de Deus que precisa de ajuda e como esse líder ele está sempre ali disposto a sempre criar situações que promovam essa opressão. Então nós, como pessoas conscientes da palavra de Deus, nós não podemos, né, nos deixar levar por essas promessas vazias, por essas palavras que se perdem no vento. Então nós temos que ter uma análise mais crítica, conseguir entender, raciocinar a respeito da nossa realidade, conseguir entender o contexto que nós estamos vivendo nesse momento e ter um posicionamento. Nós não podemos sempre se sentir oprimidos e parte dessa parafernália toda, né? Nós estamos aqui assistindo tudo isso, mas nós sabemos que o primeiro passo para que a coisa piore é a gente continuar dessa maneira que nós estamos, com esse assistencialismo. Então, isso só vai gerar daqui a um certo tempo mais fome e mais desespero na nossa nação. Por isso, a gente não tem que se deixar enganar por essas palavras. Esse é o momento que nós temos de despertar, né? Nós temos que acordar para essa verdade que o versículo de hoje nos traz. Essa revelação que Deus quer colocar no nosso coração, como forma de libertação mesmo. Então, eu compartilho com você esse versículo. Eu espero que você tenha a oportunidade de refletir também esse capítulo inteiro. Eu agradeço muito pelo tempo que você dedicou ouvindo esta palavra. Se foi relevante para você, eu peço que você compartilhe, que você também curta esse vídeo para que ele possa ser recomendado pelo YouTube para outras pessoas. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo possa trazer mais discernimento cada vez mais às nossas vidas. Um abraço e até a próxima reflexão da palavra.